meus queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Vencedores e Perdedores. Tenho aqui a minha fichinha com a minha colinha e vamos lá, né? Muitas coisas para falar aí. Grande Prêmio da Holanda está nos livros de história. Semana que vem tem mais corrida, tem Grande Prêmio da Itália. E para mais conteúdo, não deixe de se inscrever no canal, like no vídeo e ainda mais conteúdo. Join, clica aqui embaixo e seja membro Curte Plus para mais vídeos. Por exemplo, uma volta aí em Zandvoort, que eu fiz um simulador, postei na sexta passada. Vamos aos vencedores, começando com os holandeses como um todo, né? Que fizeram uma festa incrível, parecia uma arquibancada de futebol, com um sinalizador, todo mundo de laranja. Espetáculo, né? O Max Verstappen entregou justamente o que se esperava, foi o pole position, liderou a corrida inteira, disparou, estilingou na primeira volta. Tinha duas voltas, estava com 2 segundos em cima do Hamilton, e o Hamilton não poderia nem abrir asa para perseguir o Max. Então, um final de semana inesquecível para o Max, tem sua primeira vitória em casa, o primeiro Grande Prêmio da Holanda em muito tempo, né, desde a década de 80. Reprisou o que o sogrão fez em 85, na última prova em Zandvoort. O Nelson Piquet havia sido pole naquela ocasião, o Max foi pole nesse final de semana e também saiu com a vitória, né? Então, os holandeses foram vitoriosos, porque é sempre bacana ver um piloto da casa sendo vencedor pela festa que o público faz, seja o Hamilton em Silverstone ou o Max Verstappen lá na Holanda. O Max também é um vencedor nesse final de semana porque volta à liderança do Campeonato Mundial de Pilotos por 3 pontos, né? Pelo menos os dois estão com 0,5, então eu que tenho toque não vou ficar tão irritado ao ver a classificação, né? Então são 3 pontos exatamente de diferença entre os dois no momento. A tendência é que o carro da Mercedes vá melhor do que o carro da Red Bull na Itália, que é um circuito, né, Monza, um circuito de altíssima velocidade. O motor Mercedes ainda é o melhor da categoria, por pouco, mas ainda é o melhor. Então vamos ver como fica. O campeonato está completamente aberto. Meu palpite segue sendo o Max Verstappen campeão. Tá maduro para isso, mostra uma tocada assim, impecável, de ponta a ponta, literalmente, e dominou o final de semana. Além dos holandeses do Max, outro vencedor é a escuderia Ferrari, né? Às vésperas do Grande Prêmio da Itália, você ter um quinto e um sétimo lugar, e agora a Ferrari é o terceiro no Mundial de Construtores, considerando o ano que fez no ano passado, é o melhor dos cenários possíveis, eu acho, né? Então o Leclerc veio aí com força para esse final de semana. Zandvoort, acho que é um traçado que favoreceria a Ferrari, né? Porque esses traçados um pouco mais mistos, né? Um pouco mais travados, vamos dizer assim, né? Zandvoort tem praticamente 2 retas, uma pequena reta, mas é um circuito que favorece um carro que tem uma carga aerodinâmica bem estabelecida, um chassi bem estabelecido em função do motor que não é tão forte, né? O motor Ferrari neste momento é o terceiro, quarto motor da categoria, junto do motor Renault. Então isso ajudou a Ferrari. A gente viu isso em outros circuitos de baixo, por exemplo o Mônaco, né? Que o Leclerc fez a pole, teve aquele incidente no final, mas fez a pole. Então, a Ferrari é uma vencedora, né? Sai com o terceiro lugar do Mundial de Construtores, uma corrida muito forte. Daqui a pouquinho vocês vão saber que eu vou colocar a McLaren como perdedora, né? Fez 1 ponto só com o Lando Norris, uma decepção. O Ricardo, né, largou na frente do Norris, acabou ficando atrás dele no final das contas. Mas eu não vou colocar o Ricardo nos perdedores aqui porque eu acho que é injusto. A McLaren como um todo é perdedora, então já vou colocar a McLaren aqui, está em 4º no Mundial de Construtores. Ano passado, lembrando, a McLaren terminou em 3º. Pierre Gasly, outro vencedor, em 4º lugar, largou bem, terminou bem a corrida, não teve tanto destaque porque não ultrapassou ninguém, mas foi o primeiro dos outros pilotos, né? O pódio foi Max, Bottas e Hamilton, daqui a pouco eu falo desses dois inclusive. Eu não mencionei no Twitter, entre os vencedores, o Gasly, né? Muita gente me cobrou, mas no final de semana a gente tem que colocar ele como um dos vencedores, um oceano de diferença entre o Gasly e o Tsunoda, né? Muita gente fala, putz, mas o Gasly voltando para a Red Bull, eu acho que não tem clima. Sinceramente, eu acho que não tem clima. E um palpite, bem palpite que eu tenho, é que o Gasly substitui o Alonso no futuro de médio e longo prazo na Alpine, tá? Quando o Alonso aposentar. Não vai ser agora, o Alonso volta para a próxima temporada, mas eventualmente o Alonso aposentando, eu acho que o Gasly, até por ser francês, forma uma equipe aí totalmente francesa, né? A Alpine com o Ocon e o Gasly. Bom, seguindo, vamos para os perdedores. Antonio Giovinazzi é um perdedor, né? Porque agora chega o Bottas, que é mais piloto do que ele. Eu sei que o Bottas tem inúmeros problemas, mas é mais piloto que o Giovinazzi. E era uma expectativa muito forte em cima dele. Foi a melhor colocação no grid que ele teve na carreira, um 7º lugar. E foi engolido pelas duas Alpines nas 3 primeiras curvas. Na curva 3, né, que é aquela curva que parece o carrossel de... não é o carrossel a novela, como a aqui, né? O carrossel de Nürburgring, né? Que é uma curva com, né, um bank, uma inclinação bem grande. Aliás, o circuito de Zandvoort é maravilhoso nesse aspecto, né? O problema de Zandvoort é uma pista muito estreita e que não tem muitos pontos de ultrapassagem, mas para os pilotos é o espetáculo, né? A diferença de altura, tal. Eu mencionei no vídeo que eu fiz sexta-feira no simulador. Mas o Giovinazzi foi engolido na primeira volta, não teve muito poder de reação e acho que é um perdedor aqui. George Russell é outro perdedor porque a tendência era que ele fosse anunciado como piloto da Mercedes em breve, né? Então, fazer um final de semana forte seria importante para ele, acabou batendo no treino classificatório
E foi uma corrida apagada por parte do Russell, né? Acho que a gente ficou mal acostumado depois de 2 corridas pontuando. E o pódio, naquela corrida que não aconteceu na Bélgica, havia muita expectativa. Mas acho que o Russell sai como perdedor. O Lewis Hamilton é outro perdedor nesse caso, né? Perde a liderança do Mundial e não impôs qualquer calor em cima do Max Verstappen. Perseguiu, chegou a ficar 1, 2 segundos, mas não chegou a colar no Max. Então, eu acho que sai como perdedor. Houve até uma guerra estratégica no final da corrida, né? O Max colocando pneu duro e a Pirelli tinha separado os pneus mais duros para essa prova de Zandvoort, até pelo desgaste que os pneus têm lá naturalmente. E, bom, o Hamilton colocou um usado médio, o Max de duro. A expectativa é que o Hamilton até conseguisse chegar pela maior aderência do pneu médio, mesmo o pneu do Hamilton não sendo novo, mas não impôs qualquer tipo de calor em cima do Max. Então acho que dá para colocar como perdedor, até por perder a liderança aí do Mundial. O Valtteri Bottas é um perdedor, porque foi anunciado na Alfa Romeo, ou seja, George Russell na Mercedes, e ainda teve aquele final, né, de grande prêmio. Ele meteu o louco, né? Meteu o louco, foi lá, fez a volta mais rápida mesmo, sendo orientado pela equipe a não fazê-lo, então nem para escudeiro o Bottas está servindo mais, né? Ele simplesmente, tem uma palavra em inglês para isso, que é rogue. Ele meteu o louco, ele tá meio que Vettel na Ferrari, mas menos, né? Porque Vettel na Ferrari no passado foi uma coisa de outro mundo. Enfim, aliás, a Alfa Romeo, ó. Aliás, a Aston Martin é uma perdedora também, né? Um grande prêmio bem triste para Aston Martin, que está bem longe da Ferrari e da McLaren, né? A gente esperava que, até porque ano passado a Racing Point brigou pelo 3º lugar, ficou em 4º, a gente esperava mais a Aston Martin nessa temporada. Claro que tem que considerar que os pontos do Vettel foram para o espaço naquela punição, né? Ele teria um 2º lugar que ajudaria, mas eu acho que neste grande prêmio dá para colocar como a perdedora. E tem também a McLaren, como eu mencionei. A gente volta na semana que vem com mais vencedores e perdedores, depois da corrida na Itália, depois do Grande Prêmio da Itália em Monza, e mais vídeos nessa semana, né? Eu já mencionei por cima a questão do Bottas, devo fazer um vídeo para os membros do canal nesta semana, e é isso, meu Brasil e meu Portugal também, muita gente em todos os lugares, países lusófonos, acompanhando este canal maravilhoso. Um beijo carinhoso para vocês, fizemos o que podíamos, não tanto quanto o Bottas, mas voltamos em breve. Tchau, beijo.